a arte moral de educar os filhos, cujo tema será influência dos meios de comunicação. Que fiquem conosco e participem. Aqueles que estiverem ocupados, que tiverem que sair, que tenham alguma alteração, que sigam em paz e com Deus. Aqueles que têm filhos, trabalham com crianças, têm crianças próximos, vamos participar e, se não puder participar, vamos ler o livro, que é muito bom. Uma boa noite para vocês, Eli. Vá com Deus. E nós vamos aproveitar a prece e o conteúdo anterior para fazer uma pequena leitura do Evangelho, capítulo 17, o item O Homem no Mundo. Vá, Sandra, com Deus. Uma boa noite para você e para o hóspede. O capítulo é Sede Perfeitos. O Homem no Mundo. Muito interessante esse capítulo como preparação para o nosso estudo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. E com o pensamento em Jesus, a nos ensinar, a nos exemplificar sobre a maneira de agir como seres humanos, como os filhos de Deus, nesse instante, vamos todos procurar pensar numa figura que lhe toque o coração, seja natureza, seja paisagens pintadas, seja uma criança, a noite, o sol, algo que lhe faça bem, que lhe deixe tranquilo. E nesse instante, agradecemos a Deus nosso Pai a oportunidade que temos de estar neste mundo, a sorrir, a reverenciar a vida, a agradecer a família, a agradecer até as dificuldades, Senhor, que nos fortalecem no dia a dia. Ampara-nos, Senhor, através dos amigos espirituais, para que possamos superar as dificuldades e mostrar que estamos realmente aprendendo os ensinamentos deixados pelo Cristo. E por acréscimo de misericórdia, Senhor, que essas bênçãos derramadas nesta sala agora, a todos os aqui presentes, envolvam nossos familiares, amigos e mesmo, Senhor, àqueles que ainda não te conhecem, desamparados que estão no desespero, na rua, nos lares de abrigos, nos hospitais, nas drogas, nos presídios. Que todos possam sentir a tua paz e as tuas bênçãos. Que assim seja. Boa noite, respeita. Seja bem-vinda à nossa salinha.
Boa noite, Flávia. Gente, o nosso assunto hoje é daqueles assim bem polêmicos, né? Influência dos meios de comunicação. E acredito que nós concordamos numa coisa. Está triste a situação, não é? Músicas, novelas, propagandas, que mais? Rádios, diálogos, desculpem as professoras, mas as escolas. O que nossas crianças estão aprendendo com isso, hein? O que devemos fazer? Retirá-las? Isolá-las? Proibir de ver televisão, de ouvir rádio, de ver... Oi, Suzana, boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso estudo. E aí, proibir as crianças de verem tudo isso? Hein? Alguém tem algo a dizer? Qual seria a melhor opção para as nossas crianças, para os nossos filhos, adolescentes, na atual conjuntura dos nossos meios de comunicação? Não, e eu ainda digo, a gente nem vai andar com as crianças, né? Porque passem por uma banca de revista. Muito bem, ó, Oxford. Eles precisam de Deus, muito bem. Flávia, diálogo sempre. O que mais? Quem tem mais opção? Ninguém mais? Eu ainda acho melhor a gente pegar a criança, colocar numa que tal incubadeira? E deixá-la longe de tudo, não é assim? Olha, a Suzana acha que explicar, instruí-los, nossa, esse pessoal daqui é bom, né? Mas como fazer isso, hein, gente? Isso é assim, aquilo é assim. Observem, nós fazemos isso em pedaços pequenos de tempo, né? E a banca de revista está aí o tempo inteiro. A televisão nem sempre está pronta para isso. Olha, Oxford vai nos dar um parágrafo bom, vamos ver. Tem uma turma de alunos pequenos, alguns deles chegam na escola agressivos, mordem o colega, mas na verdade sei que são assim porque recebem muitas vezes isso em casa. As crianças que têm religião, que frequentam igrejas, não são santas, mas são muito melhores na convivência. Muito bem, Oxford. Você tem uma sala em escola comum, né? E já percebeu essas diferenças. Mas lembre-se, é tão fácil, né, gente? Culpar a televisão, né? Culpar o rádio, culpar as músicas. Olha, escola pública, que hoje em dia está tão taxada, né, gente? Deveria haver tempo de qualidade, Suzana, não de quantidade. Muito bem, você chegou ao X da questão. Agora está faltando o Y. Agora está faltando algo mais importante ainda. Tem pai que senta e só quer assistir jornal. Quem mais? Pais que dão atenção. Ainda está faltando um pedacinho. Criança revela isso. Alguns já falaram sobre isso, mas ainda não especificaram no seu comportamento. Realmente, a atenção que os pais dão, né? Os ensinos de Jesus, respeita, está chegando perto. Está faltando algo que... Oxford! O exemplo é tudo. Porque falou-se aí, boa noite, Cícero, seja muito bem-vindo à nossa sala.
Tá vendo, Suzana? Exatamente. Porque, gente, é muito bonito o adulto dizer assim: não assista esse tipo de filme. Muito bom, muito lindo a criança não assistir. Mas se o pai assiste, o que meu pai faz, tudo é certo. Ele é o meu pai. Meu pai não faz nada errado. Boa noite, Fernanda. Muito obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vinda. Meu pai não faz nada errado. Gente, o pai é o modelo da gente. É em quem nós miramos. Nós não estamos mais à época, acredito que alguns assim, mais ou menos da minha idade, um pouquinho antes dos 15, que era daquela época do faço o que eu falo e não o que eu faço. E isso a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Por quê? Eu proíbo o meu filho, mas faço. Aí vem a velha história do cigarro. Eu proíbo meu filho de fumar, mas eu fumo. Ah, porque você é menor. Ah, então quando ele completar 18, ele pode fumar, né, gente? Já completou 18. A questão do fumo, então, não é a saúde, é a idade. A questão do filme pornográfico que eu assisto, meu filho pode assistir, mas depois quando ele completar 18. Então a questão da idade está sendo isolada do exemplo, da influência e da saúde. Mas esse nosso diálogo está muito bom. Vamos ver o que o nosso amigo Walter Barcelos, autor deste livro que estamos estudando, nos diz a respeito disso. Ele tem um parágrafo muito bom. Ó, meus sogros até hoje oferecem a bebida para o seu marido, né? Praticamente obrigam a beber. Domingo, olha, absurdo, ele estava oferecendo para meu filho de 9 meses. Eu vejo muito isso, Suzana. É porque é bonitinho ver a caretinha que a criança faz ao colocar a boca na bebida. É bonitinho, todo mundo ri, é uma gracinha, né? A influência e aquela história que os alcoólicos anônimos falam do primeiro gole é realmente prioritário e não tem nada a ver com a religião em si, né, gente? É uma questão física, é uma questão orgânica e os médicos mesmo sabem disso. Vamos ver. Que tipo de influência exercem na família os meios de comunicação? É uma pergunta que o nosso amigo Walter Barcelos responde. Os meios de comunicação de massa exercem influência muito natural em todo ser humano. Os meios de informação de hoje são cada vez mais rápidos. Fazem a formação das opiniões, a aceitação de ideias novas, a ampliação do conhecimento, a expansão da cultura, a mudança abrupta dos costumes, a explosão dos vícios, o surgimento de estranhos comportamentos coletivos, a adesão rápida ao modismo, o recrudescimento dos sentimentos de revolta, a explosão das rebeliões e a movimentação política em determinada direção. Ao ler esse parágrafo, eu lembrei. Vamos voltar ao povo aí com menos de 15, que é o meu caso, né? Todo mundo aí tem menos de 15, acredito. Lembram-se como era belo, glamouroso fumar? Os melhores artistas tinham que aparecer com o cigarro, a fumaça. As propagandas de cigarro eram maravilhosas, na maioria ligadas a
esporte, ou seja, uma influência positiva usando um lado negativo. Quer dizer, o esporte é algo positivo em nossa vida, mas ao contrário, não tem nada a ver com cigarro, que prejudica os esportistas, os atletas. Hoje nós chegamos a essa conclusão. Hoje, os nossos políticos, as pessoas que lideram, estão trabalhando para mudar esse pensamento. Oi, Joel, quanto tempo? Seja muito bem-vindo ao nosso grupo hoje. Verifiquem que antes era glamuroso fumar, mas não se divulgava as mortes constantes até aquela época por tuberculose, os problemas de pneumonia que eram assim, como se diz, né, a rodo. E hoje a gente verifica assim, fulano de tal, outro dia eu ouvi o nome de um artista que eu até esqueci, a maioria dos artistas daquela época, poetas, escritores, pintores, fumavam e morriam cedo. Hoje, nós fazemos questão de divulgar isso, de ver os malefícios deixados pelo cigarro, independente de religião. A bebida também já está começando a ser combatida, com os médicos demonstrando os prejuízos causados por ela. Começamos com a direção. Hoje, no trânsito, já temos a lei seca. Agora, observem-se, divulga-se tanto que bebida e direção não combinam. Acho muito bom. Mas então combina com o quê, hein, gente? Não combina com direção. É uma influência que muitas vezes causa brigas no lar. Então não combina com casamento. E assim por diante, verificamos que dependemos dos nossos dirigentes políticos para melhorar a mídia, para melhorar as influências dela em nossos lares. Muito bem, Suzana. Muitas vezes com o hospital, muitas vezes com o cemitério. Mas os piores malefícios que a gente vê até no próprio casamento, do ponto de vista exagerado. Óbvio, né? Quantos problemas de assassinatos de casais, quantos problemas de companheiros parando em hospitais por brigas decorrentes da influência negativa da bebida, não é? Temos também na mídia a questão sexual, que está aí trazendo para todos nós o quanto que é natural, normal, mas virou corriqueiro. Ninguém mais trabalha a questão sexual como algo ligado à divindade criadora. O poder do sexo em nossa vida é imenso. E deturparam tanto que hoje deixou de ser algo importante para ser corriqueiro. E isto está sendo mostrado, e com certeza, através do nosso exemplo, através do nosso trabalho, nós poderemos combater a influência negativa do sexo na vida dos nossos filhos. Boa noite, Adriana.
Seja muito bem-vinda à nossa sala. Devemos sim, agora, trabalhar a questão da influência pelo diálogo, como foi dito no início pela Suzana, pela Respeita, pela Flávia, pelo Oxford. Este diálogo é muito importante. E aí entra a importância dos espíritas. Conhecer a doutrina, estudar a doutrina, exemplificá-la para poder trabalhar as influências negativas, transformando, modificando os nossos filhos em críticos, em pessoas que analisam. Ah, mas meu filhinho tem só 3 anos. Vamos dialogar utilizando seu vocabulário, utilizando brinquedos, utilizando metáforas, para retirar o melhor que puder daquilo que ele está vendo, participando com eles daquele momento, conversando com eles à noite. Pequenos períodos em que podemos trabalhar o dia deles, conversando sobre o que eles viram, o que eles ouviram, qual a opinião deles, o que eles acham que é certo, o que é errado. Ouvi-los em primeiro lugar e depois repassar o seu conhecimento, repassar a importância dele saber o que pode e o que não pode diante das consequências de suas atitudes. Começando com: se vimos uma briga, um coleguinha bateu no outro, quais as consequências disso? Temos consequências físicas, temos consequências morais, temos consequências de responsabilidade a assumir perante a escola e, pior, pensar numa amizade perdida. O que fazer com uma amizade perdida? É um irmão? É um colega? É um filho de Deus? Suzana, essa sua questão, agora, nesse exato momento, não poderia ser respondida para a gente não se perder do nosso ponto, que é a influência dos meios de comunicação. Mas, não, tudo bem, Suzana. Eu vou pedir, se a Mana tiver possibilidade, senão eu vou procurar aqui, para você mandar essa pergunta para o nosso site. Tem um site, tem uma área que só responde sobre isso, e eles vão te dar uma resposta bem aprofundada dentro do conceito espírita, com todos os argumentos. Olha aí, ó, a Mana é 10. Não, 10 não, desculpa, Mana. Mana é 1000. Obrigada. Tá bom? Lá você vai responder, perguntar sobre tudo dentro da doutrina. E eles mandam para o seu e-mail uma resposta super elaborada, tá bom? Só para a gente não perder o ponto aqui. Vamos nós. Sim, conheço esse grupinho, um grupinho muito estudioso. Vamos nós. O Walter nos fala que dentro dos meios de comunicação, a televisão é o mais poderoso veículo pelo poder de influenciação intelecto-emocional psicológico. Olha, nem a criança nos seus primeiros anos de vida fica isenta da poderosa força da alteração mental, pela diversidade de imagens cativantes que a televisão expõe no imenso mercado dos interesses coletivos. E aqui entra
Será que é só as crianças? Walter fala sobre isso aqui. Não é só as crianças. Observem que muitos adultos são facilmente influenciados por propagandas. E observem como eles trabalham bem, elaboram situações que os adultos podem ser influenciados. Imagine as crianças que estão realmente na fase de influenciação, onde eles são levados por coleguinhas, são levados pelos professores, pelos mais velhos das suas turmas. Nas escolas, observem que quem trabalha em escola, que é o caso do Oxford, as crianças do primeiro ano se miram nas quartas séries. Acham o máximo tudo que as crianças da quarta série fazem. Opa, que bom que você voltou. Não é? Você pode confirmar isso, Oxford. As crianças do primeiro ano ficam maravilhadas, ficam assim apreensivas para chegar na quarta série e fazer aquele trabalho, se comportar, desenvolver atividades que a quarta série desenvolve. Então, são influências, são pessoas que trabalham as nossas crianças. E o que podemos fazer? Exemplificar. Observem que hoje em dia tem umas propagandas incríveis. Tem uma de sapato que mostra direitinho como as mulheres são apaixonadas por sapatos. Propagandas bem elaboradas e que influenciam a mulherada, né? Vamos ver a mulherada aqui. Suzana, Fernanda, respeita, Flávia, Aninha, Oxford eu não sei. Amana, né? Adora sapato. E aquelas propagandas, ó, podem facilmente influenciar a nós. Imagine as propagandas a que ponto influenciam nossas crianças. Como nós devemos nos policiar. Falou em desconto. Ô, Joel, você também, Joel? Eu falando das mulheres, os homens também vêm. Mas os homens são os carros, né? Não podem ver uma propaganda de carro linda. Uma muito boa, não sei se vocês já viram aquela propaganda do Bravo, que estão todos ali como se estivessem assistindo uma ópera, e era do carro. E os homens choram, se emocionam, e a mulher fica lá só aplaudindo sem entender o que está acontecendo. Por quê? É uma atividade que envolve e influenciam homens e mulheres. Pessoas maduras, pessoas cientes de sua situação financeira, que sabem se policiar. Então, o nosso trabalho com nossas crianças, sejam alunos, filhos, sobrinhos, devem ser trabalhadas melhores ainda do que os nossos artistas que desenvolvem essas propagandas para chamar a atenção. É isso que eles são pagos para fazer, influenciar o consumidor. Assim como as novelas influenciam comportamentos, modismos, roupas que fulana, ciclana usa, bijuterias, joias, maneira de andar, de falar. Tudo isso nós vemos o que ocorre. Exatamente, nós no início, Joel, um pouquinho antes de você chegar, a gente inclusive falou sobre a questão do cigarro. Sobre o tempinho, assim, um pouquinho antes. Assim, no seu tempo, do meu não, claro, né? Em que os artistas eram glamurosos porque fumavam.
Então, essas influências, muitas das vezes, desequilibram a nós. Boa noite, monge, seja bem-vindo. Imagine, voltamos à questão, as crianças e principalmente os adolescentes. E voltamos àquela pergunta inicial. Vamos isolar os nossos filhos? Colocar uma roldana? Não deixar que ninguém chegue perto? Ele não vai ver televisão, não vai sair, não vai andar, porque não vai ver, como eu falei, banca de jornal. Não vai ouvir rádio. Então, vamos trabalhar, utilizar todos esses meios de comunicação em diálogo com os nossos filhos, mostrando, como foi dito pelo Joel, o contraponto disso, desde criancinha. Hoje, as escolas trabalham muito em poluição, em ecologia. Então, as crianças não querem mais saber de lixo no chão. E nós devemos trabalhar realmente com isso. Exemplificando, acima de tudo, não jogando nunca lixo no chão e trabalhando com nossos filhos, mostrando algumas vezes como tem lugares sujos, porque as pessoas não colaboram. Se cada um fizer a sua parte, a rua não vai ficar suja. Então, nós devemos utilizar o que é errado para mostrar o certo, para trabalhar o nosso filho, para fazer diferente. E querem uma coisa, voltando aqui ao cigarro, mais poluidora do que eles? Primeiro, a fumaça. Segundo, cheiro. Terceiro, não tem quem não jogue o finalzinho do cigarro no chão. Ou coisinha que suja o chão. É o que o pessoal chama de bituca, né? Fica no chão. Nós vimos uma vez um trabalho desenvolvido por um grupo que saiu à rua e juntou num parque somente bitucas de cigarro. Gente, eles formaram um monte grande. Então, nós devemos utilizar o que é errado, o que é ruim, trabalhando esses temas com os nossos filhos, com os nossos alunos, mostrando o contraponto do que é bom e o que é ruim. Assim como no início, logo que foi lançado o Chico Bento, quanta gente foi contra, professor de português combateu, e eu adorava trabalhar com os meus alunos, mostrando a maneira, a época, né? A gente falava que era errada de falar, e trabalhava com eles a maneira correta, transformando aquele falar coloquial que hoje já se aceita mais, né? Não se diz errado, mas na minha época, desculpa, há uns dias atrás aí, era errado. Então a gente tinha que trabalhar para a linguagem culta. E era assim que a gente trabalhava. Utilizava exatamente o comportamento do Chico Bento e trazia para os nossos trabalhos, dentro das aulas de português, e ainda passávamos para uma linguagem culta. Eles conheciam aquela linguajar do Chico Bento, mas, acima de tudo, sabiam também o referencial para a linguagem culta. E isso, hoje em dia, nós somos mais ainda obrigados a trabalhar. Por quê? Porque hoje nós temos a questão dos e-mails, das redes sociais, que às vezes eu penso que eu desaprendi a ler, eu fico meia hora tentando ler uma frase lá, até que alguém me salva, um sobrinho,
uma criança, para poder ler o que está escrito por aquele jovem, por aquele adolescente, porque eu não consigo ler. E isso não podemos desviar da linguagem culta. Por quê? Porque nossos filhos, com esse linguajar da internet, pode ser fácil e ágil. Mas um concurso do Senado, como que eu vi ontem, não vai aceitar esse linguajar. Então, se a pessoa deseja ter um salário imenso inicial, não vai poder usar esse linguajar. Na hora de fazer o vestibular, a mesma coisa. Então, tudo deve ser mostrado com os nossos filhos, alunos, os contrapontos, os erros e os acertos, o bem e o mal. Sim, a linguagem pode ser alternativa, mas eles precisam ter conhecimento de todas e ter segurança em todas elas. Com certeza. Porque na hora, como dizem eles mesmos, do vamos ver, eles vão precisar da linguagem culta para mostrar que evoluíram e que desenvolveram um bom aprendizado na escola. O que não é o mesmo linguagem alternativa de internet. Precisamos, então, trabalhar de maneira que nossos filhos tenham em nós... Boa noite, Clara, seja bem-vinda à nossa sala. Temos a clareza de que nosso diálogo, nosso exemplo, nossas atividades desenvolvidas no lar ou no trabalho, se formos professor, é o que vai trabalhar a mente dos nossos filhos para discernir o que é melhor para elas, principalmente se o melhor for exemplificado por nós, pais, professores, líderes dessas crianças. A questão não é bem defendido, é a linguagem, como disse o Joel Monge, alternativa. Eles têm esse meio. Caso você, eu não sei se é das fases dos 15 meu, nós tínhamos também uma linguajar assim, a dos telegramas. Se alguém é do tempo aí dos telegramas, tem alguém aí do tempo dos telegramas ou só eu? Poxa, acabei de passar a minha idade. Olha, tá vendo, Joel? Não, eu não sou velha não, Joel. Eu tô relembrando assim, eu tô relembrando minha última encarnação, calma aí. Nós tínhamos um linguajar para os telegramas. O código Morse é um pouquinho antes, viu? E eu tive dificuldade para aprender a escrever nos telegramas, porque a gente tinha que resumir. Meus pais eram de família pobre, né? E passar um telegrama era caro, gente, como era caro. Então a gente tinha que, e se vocês se lembram, muitas coisas hoje é usado na linguagem da internet. Só quando casava morria alguém, já ia ser ótima, viu? Máquina de telex, tá vendo? Então, eu lembro que eu também realmente era TB, né? Era, depois no final a gente botava, não lembro se era PE, PT ou PS, alguma coisa. Então a gente tinha para algumas coisas linguajares diferentes. Elas mudaram porque se tornaram mais rápidas com a internet. E com a máquina de telex, você está em museu, manda, não espalha. Nós temos 15 anos e o telex tem um pouquinho mais. Mas observe bem, moço. Vocês viram quanta gente fez o concurso do Senado? Eu não lembro, assim, se alguém tem essa noção de quantos foram, mas eu sei que foi muita gente. Foi uma quantidade imensa. E essas pessoas, com certeza, não utilizaram o linguajar da internet
para fazer a prova. Imagine também quantos fazem vestibular anualmente. Lá, para passar, e muitas das vezes para nem conseguir passar, ficar no limiar lá, né? Eles também não utilizam. O que eles precisam, que a gente já comentou aqui, é conhecer todos os tipos de linguagem. Eu ainda sou um pouco analfabeta nesse linguajar da internet. Ainda costumo utilizar. Ô, Joel, já está quase na hora da gente encerrar. Segura um pouquinho aí. Tem certeza? Seria tão bom se você pudesse ficar. A gente encerra 21h40. Mas se não puder, vai com Deus, tá bom? Então, gente, nós podemos sim tomar conhecimento de tudo. É igual, então vai com Deus. Bom evangelho agora. Observem que nós, pais, também temos que tomar conhecimento desse mundo jovial para poder trabalhar com eles o melhor jeito dele saber discernir o que usar e aonde. Na internet, ele pode usar esse linguajar que no nosso tempo seria de telegrama. Mas ele deve tomar ciência que utilizamos no dia a dia, na sala de aula, nos estudos, com as pessoas em geral, uma linguagem culta, uma linguagem coerente, para inclusive não ouvir deboches entre eles mesmos. Estilo o nós vai, a gente vamos, que eles mesmos riem de quem fala assim. Observem como eles ficam debochando das pessoas que falam errado. Se falamos correto, devemos escrever correto. Eu tinha um aluno na época que eu dava aula para pré, que achava tão bonitinho. Ele sempre falava que ele, em vez de, como é que fala? Eu mandava ele dar alguma coisa para alguém. Você deu o lápis para fulano? Eu disse sim, professor. E tá aí o verbo conjugado dar maravilhosamente bem. O que a gente fazia? Repassava para ele a maneira certa de falar. Mas era um pré. Muitas das vezes ele não aprendia na primeira vez. Então a gente continuava repetindo, trabalhava, principalmente que a época que eu trabalhei com pré, ele não falava, ele não era alfabetizado, não era como hoje já é. Mudou-se muito a questão da idade. No interior de São Paulo também. Então, gente, nós observamos que eles têm um linguajar próprio, mas precisam conhecer, ter domínio do linguajar correto, para que eles mesmos possam conversar sem serem ludibriados pelos outros e que ri deles. A nossa preocupação primordial é conhecer o mundo dos nossos filhos, dos nossos alunos, para poder mostrar esse contraponto. Ter o domínio, ter o conhecimento da doutrina espírita para poder, da melhor maneira que tivermos condições, exemplificar e poder dialogar, mostrando os ensinamentos de Jesus, mostrando as responsabilidades que temos pelos nossos atos
palavras e pensamentos. Devemos tomar cuidado com as influências que recebemos de fora. Quando alguém me oferecer alguma coisa na rua, como devo proceder? É isso que os pais devem sempre dizer. E por quê? Porque uma criança, a gente sempre fala, não converse com estranhos, não aceite nada de estranhos. Por quê? Aí a criança pode pensar, mas se ele se apresentar a mim? E se alguém me apresentar a ele? Então vamos trabalhar no o que eles falam, principalmente quando criança ouve assim. Não conte para o papai e para a mamãe. Opa! Se eu não posso contar para os meus pais, que são meus melhores amigos, que me amam, que estão ao meu lado em todos os momentos, acho que isso não é certo. Então, eles precisam ter um ponto de exemplo, um ponto de apoio para poder se mirar, para poder procurar na hora que conversam com eles. É o seu apoio. Daí a necessidade de conhecer a doutrina, exemplificar os conhecimentos que temos e repassar aos nossos filhos, utilizando todos os meios de influências pelos quais ele passa. Lembramos que falamos da banca de revista. Vemos de tudo nessas bancas de revistas. Como exploram o corpo. Sim, e as crianças vão ver tudo isso ao passar por ela. Vamos trabalhar a responsabilidade que temos com o nosso corpo, a importância deles, de proteger, de cuidar, devido a doenças, devido ao nosso crescimento, devido à importância de procriação que temos. Pelo menos no sentido de corpo, que é o que mais se vê nas revistas quando passamos nas bancas. Se chegar a um aprofundamento, vamos ver o que podemos colaborar quando se vê mais alguma coisa. Vamos pesquisar, vamos nos aprofundar no tema, para poder ter o que falar para os nossos filhos. Da mesma maneira o Joel falou, as propagandas são para isso mesmo. E nós devemos ser melhores, mais criativos ainda com as explicações que daremos para que o comportamento da criança seja melhor. Iniciando principalmente com a questão da responsabilidade com o seu corpo, com a sua vida, com as suas atitudes. E nós competindo com a mídia, com o conhecimento doutrinário. Ok? O pessoal de repente ficou quietinho, só a Suzana que ainda falou mais um pouco. Gostaríamos de saber se alguém tem alguma pergunta a fazer a respeito do tema, se gostaria de acrescentar algo mais, se ficou alguma dúvida. Nada? Todo mundo quietinho ainda? Já, Suzana? Nós já estamos indo. Opa, isso aí é muito importante, o que falou agora, ó.
Música. Outro dia estava numa loja com minha sobrinha neta de 7 anos, meu Deus. Quando ela começou a cantar, se você quer fazer xixi, não faça em pé. Uma coisa mais ou menos assim. Eu primeiro me preocupei se ela queria fazer pipi. Aí ela disse que era uma música. Eu comentei que música boba. Depois a mãe dela estava explicando que é uma propaganda para ensinar as pessoas a não fazer pipi em qualquer lugar. Tipo assim. E eu não sabia explicar para ela. É aí que entra o que a gente falou, Beth. A gente tem que conhecer o mundo das crianças, dos adolescentes, para poder trabalhar com isso. Nossa, eu também tenho visto cada letra de música, gente. Eu falo, meu Deus, deviam acabar com os rádios. Mas depois eu falo, nós devemos trabalhar com essa mídia. E como a música desmerece o nosso corpo, vulgariza o comportamento sexual e algumas vezes, né, monge, assassina o nosso português. Tem umas músicas com umas letrinhas. Quando eu ouço aquelas do saio para fora, eu fico, meu Jesus amado, aonde nós vamos parar com esse português? Toda vez, eu não tenho jeito, eu falo, não vou falar. Aí quando eu ouço, saio para fora, eu falei, meu Deus, quando é que esse homem vai sair para dentro? Aí meu marido fala, mas você não pode ouvir essa música? Eu falei, mas ela me dói. E fora as que falam sobre a vulgaridade sexual. A maneira de dançar, as danças são completamente eróticas. Eu lembro que muitas das vezes, na época, um pouquinho antes dessa, tinha alguma conotação, mas era algo bem subliminar. Hoje como é que se fala? Escrachadas, né? São literais. E falam sobre essa questão realmente até orgânica de uma maneira bastante vulgar. A gente ouve coisas que eu fico assim. Outro dia, o que foi que eu estava ouvindo sobre alguém falando para a mãe que a mãe não sabia que ele tinha bastante experiência. Fala, meu Deus, aonde uma criança tem muita experiência. E dizendo isso para a mãe. Alguma coisa de balada dizendo que ele tinha muita experiência, que a mãe nem sabia o quanto de experiência que ele tinha. E geralmente são coisas voltadas para adolescentes. Eu fico imaginando onde um adolescente de 13 a 18 anos já viveu muitas experiências. O que eles consideram experiências? E o que eles ainda precisam saber sobre as consequências de suas experiências? Porque as pessoas só sabem as drogas depois que se envolvem. Não há necessidade. É por isso que temos que tomar conhecimento para saber discernir e fazer a escolha certa em nossas vidas. E é isso que devemos fazer com os nossos filhos e nossos alunos. Mas para isso, precisamos também ter o conhecimento do corpo, ter o conhecimento das consequências dos nossos comportamentos e, no nosso caso, da doutrina, para termos o argumento correto em combater o mal. Não porque Deus vai condenar, porque Deus vai castigar, mas
por causa da responsabilidade que temos com nossos atos. Olha que maravilha, estava no movimento escoteiro, Suzana. Sempre achei bonito, mas nunca nem conheci de perto. Isso é muito bom, estar em contato com pessoas que não fazem uso de vícios, né? Mas a gente precisa conhecer que eles existam, né? Para quê? Para que possamos trabalhar, discernir e fazer a escolha certa. Bem, ninguém tem dúvida, ninguém colocou nada, pelo jeito esse grupo aqui é de um conhecimento maravilhoso, aprofundado da doutrina e não tem nenhum questionamento a fazer sobre o tema, né? Ou então estão todos refletindo sobre como fazer? Será, Clara? Monge, Fernanda, Cícero, Respeita, Flávia, Oxford, Elcio, todos ficaram quietinhos. A Mana trouxe o seu exemplo. Todo mundo por dentro do assunto, porque nós já estamos na hora de encerrar. Vamos nos preparar. Tamanho da responsabilidade, ouvindo, Fernanda? Mas não ficou nenhuma dúvida, né? Será que eu fui clara? Conseguimos entender? Ou tudo bem, Flávia? Que bom, então. Já que não ficou nenhuma dúvida, todo mundo conseguiu entender. Nós vamos, então, nos preparar para encerrar, agradecendo a presença de todos aqui, porque trouxeram suas vibrações, suas opiniões, trouxeram acima de tudo o perfume de cada um que emana em seus lares e envolve a todos que estão ao seu lado, encarnado e desencarnado, que é o que fazemos quando estamos refletindo, quando estamos trabalhando a nossa mente no aprendizado, na assimilação de conteúdo. Oi, Mana, nada não. Para mim foi tudo ok. Vamos então procurar de novo nos isolar de fora, juntar energias, unir os nossos pensamentos, trazendo para os nossos corações os ensinamentos de Jesus, a sua paz, lembrando do seu olhar envolvente, sentindo a paz que emana dos seus olhos e agradecer esses minutos de tranquilidade que tivemos, de reflexão. Que essa paz envolva todo o nosso lar, envolva todos ligados a nós, encarnados e desencarnados, mas acima de tudo, envolva os dirigentes políticos, empresariais deste planeta, Senhor, pois eles têm o poder de mudar, de alterar essas situações de guerras, de desequilíbrios financeiros, que eles possam sentir a responsabilidade de suas atitudes, e colaborar, Senhor,
no trabalho da tua seara neste planeta. Auxilia, Senhor, a todos aqueles que ainda não te conhecem, que eles possam sentir a tua presença através de um calor, do seu amor envolvente. Que os bons amigos espirituais possam agora envolver a todos os necessitados de saúde, de discernimento, de auxílio em seus desesperos, e, Senhor, auxilia a cada um de nós a ser, a cada minuto, um pouco melhor de conhecimento e de atitudes. E que a tua paz esteja em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.